Olá, olá. Oi, gente, tudo bom? Olá, o pessoal tá entrando. Tô esperando aqui meu convidado, super mais que especial. Tô vendo um monte de gente querida já entrando. Deixa eu liberar aqui meu querido amigo. Acho que eu tô liberando ele certinho. Esse é um convidado ilustre. Alô, 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 alô. Olá! Hello, baby! E Olá, aí? baby querido! Como estamos? Estamos bem, muito bem, tudo bom, meu querido? Muito bem, graças a Deus. Para quem não Ah, que sabe, né? bom. Nós temos mais de 20 anos já de que a gente se conhece, hein, P? Olha, eu não vou te chamar de Dr. João Borzino, isso daí é para as Vai ser apresentadoras. difícil. Luciana Gimenez te chama de Dr. Borzino, o pessoal do Pânico, né? Todos os famosos que você está acostumado, mas aqui para mim não tem frescura, aqui para mim você é o Johnny, beleza? Exatamente, como você para mim é a P, é isso aí, que entramos Né? lá em 96 na FSEMES, Pois na é, faculdade. aqui é a Pei Johnny e vai ter um monte de fissionista entrando aí nessa live, tenho certeza, porque o pessoal já foi mandando mensagem. Ah, não, essa live é imperdível, vocês dois conversando, meu Deus do céu, enfim. Ai, que bom demais. Bom demais, Bom bom demais. demais, bom demais. Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês de novo, sábado à noite. Eu queria agradecer a presença de todos. O Dr. João Borzino, né, para quem não conhece, então, meu querido amigo Johnny, é um baita de um psiquiatra, um sexólogo que acredito que o melhor que tem nesse país, não é à toa que ele está em todas as mídias aí, arrebentando, ficando rico, né, Johnny? Você tá Obrigado. metido a besta, né? Só o dinheiro que não vem. Ah, o dinheiro não tá vindo. Ah, tá bom. Eu sei que quando eu fui convidar esse cara, eu falei, meu, será que ele vai aceitar? Mas graças a Deus ele continua sendo o mesmo Johnny de sempre, daquele que Ah, a gente era ferrado de dinheiro lá em Santos, né, Johnny? A gente nem contava fale. lá os centavos para comer pão com mortadela, não é Para isso? comer pão com mortadela, para tomar uma cerveja no amarelinho na frente. Jesus Cristo, como eu queria. Exato. Então, graças a Deus, pessoal, ele não perde aí a raiz dele, tá certo? Sim. Que bom, graças a Deus. Ele aceitou meu convite e eu fiquei extremamente feliz. Então, é um prazer enorme estar aqui. Se apresenta para o pessoal, Johnny, um pouquinho. Muito bem, muito obrigado. Estamos aqui. É um prazer máximo poder estar aqui junto com você, porque afinal de contas, depois de tanto tempo, agora nós estamos dentro dessa era digital fantástica e maravilhosa, fazendo essas coisas incríveis que na nossa época não existia nada. Quando eu estudava lá junto, não existia a gente nem Nem imaginava, internet, nem internet. né? Estava começando a Não tinha, internet, né? a internet era aquela de escada, né? Aquele negócio assim. Eu me lembro que só os colegas mais, só os alunos mais ricos tinham internet em casa lá em Que Santos, não que é um éramos negócio nós, né? Não que não éramos éramos nós. nós. Fui ter computador depois formado já, né? Foi um negócio difícil. O celular apareceu Você no está final, a gente indo entregando a para nossa residência. idade, Johnny. Não faz isso. Você está acabado, você está de cabelo branco, amor. Eu estou aqui, ó, toda trabalhada na base, entendeu? O pessoal É, acha que eu tenho 30 é, anos. Não me entrega eu, desse jeito, faz favor. eu parei de pintar, mas eu era o mais velho da sala, né? Não tem jeito, só para o mais velho da sala, não tem jeito. Mas assim, é muito prazer, é um prazer gigantesco estar aqui. É assim, falando sobre a minha aventura médica nesse mundo foi muito engraçada, né? Porque eu saí da ortopedia, como você sabia, né? Que eu fazia, seguia o Dr. Kelly, né? O Kelly desde o terceiro ano de faculdade lá e saí da ortopedia, acabei caindo na sexologia humana, né? Na sexologia humana, eu senti uma necessidade muito grande de aprender psiquiatria, porque com sexologia humana você aprende muito terapia cognitivo-comportamental, porque está muito ligado, sem uma coisa você não trata a outra, né? Porque a medicina sexual é psíquica, né? Porque os maiores problemas são psíquicos, né? São psicológicos e não orgânicos, como o pessoal se confunde muito por aí. Já vou falando, já o pessoal já ir entrando de orelhada, pegando de orelhada, né? E é uma coisa Perfeito. e não existe ainda uma coisa formal, né? Protocolar na formação do médico que trabalha com medicina sexual. Então a gente se vira por aí. E surgiu muito a necessidade da psiquiatria, onde eu fui fazer fellow,
né? Onde foi adotado dentro da Santa Casa, São Paulo, aqui, por um cara muito especial, um cara muito legal, chamado Pedro Shiozawa, né? Que é um cientista, que é um cara que é fantástico, né? Uma didática incrível que ensinou a psiquiatria que eu sei, sou muito grato a ele por tudo que ele fez por mim lá dentro da Santa Casa. Show, show. Até isso era uma coisa que eu ia te perguntar, Johnny. Não é como um médico sexólogo, né? Assim, isso... Não é, você tem razão. Foi assim, é uma área de atuação médica, né? Super negligenciada pela classe médica. Né? Tá, assim, os psicólogos desenvolveram bem, porque tem tudo a ver com eles. Né? Então, essa coisa de eles vão para a psicoterapia, que é a prática clínica deles. Né? Tá. Então, muitos deles se interessam pela questão da terapia sexual, da sexualidade humana. Né? Tem caras muito bons, tem profissionais muito bons aí dentro disso. Mas a maioria são psicólogos, né? Poucos médicos. Maioria psicólogo, né? Poucos médicos. Infelizmente, dentro da nossa área médica, tem Um certo preconceito ainda? Não é só, além de preconceito do próprio médico, porque assim, logo em breve, inclusive, curso para médicos. Uau! Doutor João Borzino! Meu amigo Johnny! Eu vou ter desconto. Yes! Eu vou ter desconto. Aqui. Yes, baby! Você não paga, querida. Você tá... meu Deus do céu. Curso Querido, eu preciso contar para o pessoal que está assistindo a gente do seu dom maravilhoso, guitarrista maravilhoso, não é isso? Você ainda toca, Johnny? Baixista, desculpa, putz, eu confundo você. Meu negócio é dança, você sabe. Eu não vou entender. Meu negócio é balé. Exatamente. Então, o seu negócio é baixo, é isso? Exatamente. Meu negócio é contrabaixo. Vocês precisam ver esse cara tocando, show de bola. Desculpa. Não, e a gente até hoje se encontra para tocar ainda a banda com o Marcel. Todo, os doctorzinhos. Os doctorzinhos, ainda assim, a gente se cruza por aí para tocar aí pela vida. Né? É muito legal. Então, infelizmente, a gente luta por uma medicina sexual melhor. Mas estamos aí. Ótimo. Então, Johnny, deixa então, para quem está chegando agora, entrou um monte de gente enquanto você se apresentava. Então, esse é o Dr. João Borzino, meu querido amigo, que eu vou chamar carinhosamente de Johnny, porque ele tem esse cabelo branco, pessoal. A gente não tem a mesma idade, ok? A gente não vai se entregar. Eu sou bem mais jovem que ele. Mas vamos lá. Considerando, por fora só. Tá bom. Considerando aí essa nossa amizade de longa data. Meu querido, conta aqui pra gente uma coisa. Por que é tão difícil falar sobre sexo? Às vezes até dentro da própria relação, assim, às vezes é difícil falar de sexo com o parceiro, com o namorado, com o marido, com a esposa. Por que a nossa cultura tem esse tabu todo? Isso, é muito difícil exatamente por causa disso. Nós estamos falando de um tabu. Então, dentro desse tabu, é algo que é complicatório, porque é um tabu que está inserido dentro dos relacionamentos. Né? Então, é um tabu que atrapalha muito as ligações. Tanto é um tabu que dificulta muito o indivíduo do entendimento dele com ele mesmo, ou seja, ele já nasce protocolado, ou seja, já nasce com o que tem que gostar, como tem que gostar, qual que é a idade que tem que começar, qual que é a idade que tem que terminar. A idade para terminar. Né? Qual tipo físico, qual tudo dentro desse tabu já é estereotipado, né? Aquela coisa bem latada do que é o sexo para ocidental, né? Vamos dizer assim. E é algo que remete muito a esse negócio de conexão entre nós, de medo de rejeição, medo de não ser merecedor daquele parceiro, daquela parceira que você deseja. Então, esse medo é simplesmente uma questão de conexão, de não se sentir merecedor daquilo. Então, homens têm uma pressão muito grande por desempenho, portanto, têm muito medo do mau desempenho e não comentam nada, porque o homem não fala. Né? Faço parte da, vamos dizer assim, espécie, né? Sei muito bem que homem não comenta nada, vem desde a época... Nenhuma dificuldade, principalmente as dificuldades, né? Nossa, aí
muito menos abre o bico. Então não conversa nem com um amigo, não se abre com ninguém, o que torna tudo muito mais difícil. Porque Porque vantagem vocês costumam contar, né? Que pegou uma aqui, que gogó, pegou outra fia. ali, né? Isso aqui, o gogó. Todo mundo perdeu a virgindade com 13 anos, todo Não, mundo não. pegou a empregada, não é isso? Homem não tem homem virgem. Sim, sim, Porque sim, ele sim. sempre diz para a primeira que ele não era virgem, que ele tem experiência. Ok, Ou tá. seja, é sempre história de pescador. Né? Sempre aquela questão de história de pescador. Para o homem, porque esta coisa da virilidade, desse... Eu costumo chamar até de mito da virilidade. Porque é aquela coisa que é arrebatadora para o homem, ele mal percebe. Ou seja, a gente não tem uma educação afetiva, emocional e de ligação que faça com que a gente tenha percepção do que acontece no afetivo da gente. Então, existe um medo de ser um broxa, de que isso te tome, isso seja um cavalo desgovernado que caminhe para nada e que sempre é ligado a problemas orgânicos e você nunca mais vai voltar. Tão novo já tendo problema, imagina quando já tiver com maior idade, com mais idade, etc. E tal. Então, assim, então é algo que dá muita vergonha porque diz respeito ao não merecimento dessas conexões. Então o homem tem muita vergonha de falar para a mulher, então muitas vezes até toma remédio escondido, faz esse tipo de coisa, ela nem sabe. Uau. E a mulher pelo inverso. Ao invés, ela também tem medo de má conexão, né? Tanto que as empoderadas de hoje já estão liberando já o ouro, vamos dizer assim, já nos primeiros encontros que não deveriam fazer, né? Porque fica uma impressão ruim. Isso não é machista, isso não é feminista, isso é só uma questão de sermos uma espécie que se comporta de um jeito que não é isso mais natural. Na verdade, isso é medo de ser rejeitada. Porque depois, se você continuar namorando com essa moça, ela não vai ter esse comportamento sexual. Essa coisa solta, né? Essa leoa que ela é de início. É tudo propaganda enganosa. Eu já falo com meus pacientes. Não se ilude que início não vale para ninguém, porque elas veem que vem. Espera passar um tempo para você ver qual que é o levar delas mesmo. Porque assim, a mulher sofre com a repressão sexual. Né? Sim, então, até um tempo atrás a grande dificuldade era essa. E agora a gente vê um liberalismo, uma coisa doida, né? De todo mundo se pegar no primeiro encontro e sei lá o quê. Superficial. Todo mundo intoxicado no primeiro encontro. É o que eu vivo falando assim, eu aposto até com meus pacientes, aposto com qualquer um. Eu quero ver, pegar um casal que acabou de se conhecer em qualquer rede social, Tinder, qualquer porcaria do tipo, sóbrios, sem álcool e nenhum tipo de entorpecente. Dá um café para cada um. Um café para cada um já lá no motel. Quero ver o que acontece. Você sabe que em relação a isso, eu acabei de ler uma coisa muito interessante que sobre o Tinder, né, que não é muito da nossa época, mas é da geração atual, de que agora eles estavam todos muito felizes, e acho que estavam faturando muito, porque não tem mais a necessidade do encontro. Né? Que a coisa do estímulo, do desejo, que na verdade essas redes sociais, sexuais aí, elas servem muito, veja se eu estou errada, que elas servem muito mais para estimular a fantasia sexual do que para garantir propriamente o encontro ali físico, né? Isso, na verdade, ela camufla a coisa. Então, assim, é como a gente diz assim, é muito mais fácil você pegar e escrever um e-mail para a pessoa, apertar um enter, para enviar esse e-mail com coisas duras, do que encontrar pessoalmente com essa pessoa, olhar nos olhos e falar essas coisas duras. Né? Então, a rede social, todo o sistema digital te protege de tudo isso. E é muito cultural, porque você vê que aquela estrutura americana, por exemplo, do norte-americano, de ter aquela coisa do date, né? Se encontrar, não sei o quê, ficou super facilitado. Né? Porque eles fazem o date direto pelo Tinder. Sim. Tanto que assim, tenho várias pacientes casais que eu cuido fora do Brasil, e brasileiros fora do Brasil, né? E muitos estão em Nova York, e falam exatamente isso. Falam assim, alguns que estavam solteiros e solteiras falam exatamente isso. Que todo mundo tem, sem vergonha nenhuma, assim, sem pudor nenhum. Porque para eles é muito difícil essa coisa do contato, da conexão, né? É muito awkward, né? Assim, é muito um negócio muito constrangedor. Então, culturalmente, isso facilitou. Mas o indivíduo no tete-a-tete continua sendo o mesmo constrangido, sem experiência e... Sem conseguir falar, né? Ou falando muita besteira.
né? Por que é tão mais fácil, de repente, para as pessoas atrás de um celular falar um monte de besteira, falar das suas fantasias, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Por que é tão difícil falar pessoalmente? Isso, porque o olho no olho é alguma coisa que faz muita diferença, né? Uma coisa exatamente nessa questão da gente se sentir aprovado, nessa questão de ter o merecimento e muito receio. O maior receio é a nossa própria imaginação, vamos dizer assim. Tá. Imaginar que você não vai corresponder àquilo que você imagina que o outro quer, você nem sabe. Entendi. Mas você imagina que o outro quer. Uhum, Né? uhum. Isso está dentro de uma normalidade, vamos dizer assim, dentro de duas linhas de adequabilidade, vamos dizer assim, para todo mundo. Tem gente mais tímida, menos tímida, e vai passar na ansiedade social, no fóbico social, para algo que realmente causa disfuncionalidade nas relações sociais dele. Entendi. Mas para a maioria das pessoas, no normal, né, existe uma evitação disso, porque nós não somos mais criados para ter o tete-a-tete para falar. Nós somos, até mesmo a nossa geração, né? Sim, a sim. Tua geração, a minha nossa geração. A sua, que é bem mais velha que A minha é um pouco mais velha. A sua geração aí tá se acostumando com essa coisa da tecnologia, né, Johnny? Tá se acostumando, mas assim, a gente ainda vem de uma geração em que você tinha que ter resiliência. Você tinha que ter autodeterminação, mesmo sem ter experiência, de enfrentar adversidades que são aquelas de conhecer, passar por vergonha. A gente tinha que ligar para a casa da menina no telefone, o pai atendia e pedir para chamar ela. Esse tipo de adversidades que hoje estão facilitadas por essa tecnologia toda. Você Sim. tem a proteção de pais que não impulsionam esses filhos a adquirirem esse tipo de resiliência. Ou seja, tá aí o grande exemplo, essa coisa do bullying. Na minha época não tinha essa coisa de bullying. Se apanhava 2 vezes. Uma por não se defender fora de casa e uma por vir chorar dentro de casa. Você entendeu? Então, olha como é que era ensinada a resiliência, coisa maravilhosa, né? Não era na a melhor porrada. forma do mundo, né? Vamos dizer que assim, não era a melhor forma do mundo, a mais didática, Sim, né? sim. Mas te falava assim do tipo, o mundo tem dificuldades, se você tem dificuldades de enfrentamento, isso está bem longe da autocompaixão e que são outros esquemas, né? Quer dizer, que essa é a forma mais assertiva, a forma mais correta de você criar um filho, mostrar a realidade para ele, adequar para ele e mostrar para ele, sim, essas são as dificuldades. Sim, eu te ajudo, eu te dou a mão, te levo até lá, mas você vai ter que passar daqui para diante por isso. Exato. Né? E isso que a coisa digital faz, porque o indivíduo mais desinibido do mundo, né? Um morango da nossa época, né? Da nossa classe, assim, né? Assim, mais desinibido do mundo, né? Até acho que com transtorno de desinibição, né? Né? Deixa até ele, se ele tiver aí, ele te mata. Ele não, que vai me matar é a Paula. Assim, com transtorno desinibitório, né? Até de muito, né? Assim, até estriônico, assim, assim. Mas assim, uma coisa, o mais inibido do mundo, ele pode estar só, lá por dentro ele tem um friozinho na barriga. Entendi. Né? Entendi. Porque afinal de contas, o primeiro contato, você não estabelece uma reação de melhores amigos do mundo, de melhores amigas do mundo, de melhor casal do mundo. Sim, isso aí tem um timing de desenvolvimento que depende de cada um. Sim, isso está sim. camuflado e pragmatizado pelas redes sociais. Tá, legal. Agora, deixa eu te falar uma coisa, assim, trazendo um pouquinho tudo isso que a gente está falando para nossa realidade, né? Então vamos pensar aí agora, a gente já falou um pouquinho de quem está se conhecendo, do Tinder e tal, vamos pensar agora nos casais já estáveis, né? O pessoal aí um pouquinho mais velho. Aliás, tem um pessoal aí mandando mensagem, que mandou um monte de direct para mim, pedindo para eu te perguntar coisas, e eu queria só esclarecer para todo mundo que, assim, veio um monte de pergunta relacionada a anticoncepcionais,
a questão de engravidar, se isso engravida, se aquilo não engravida. E aí, assim, pessoal, como isso é um tema muito vasto, muito amplo, eu prometo que a gente vai fazer uma nova live só falando de anticoncepcional. Se não puder ser com o Dr. João Borzino, que é super famoso, chiquetésimo, a gente chama, de repente, um ginecologista, ou o próprio Dr. João volta aqui com a gente, tá bom? Mas se a gente for muito para a área da anticoncepção, a gente perde um pouquinho o foco da sexualidade, beleza? É porque, assim, só para esclarecer por que você deve estar estranhando isso mesmo, é porque, assim, onde eu sou mais antigo é no YouTube, e no YouTube eu comecei respondendo para o pessoal, para a galerinha adolescente, exatamente sobre essa coisa de... Então, eles vivem me perguntando milhões de coisas sobre concepção. Então, é por isso que... super bacana. Não, e é super bacana, porque eu acho que é uma utilidade pública mesmo, né? Sim, é como utilidade pública mesmo. Mas vamos para a sexualidade mesmo, que é o foco. Vamos embora. Agora eu tô pensando em mim, eu quero tirar as minhas dúvidas, pessoal. Bora. Vamos lá. Então, vamos lá. Me diz uma coisa, como que a gente faz para manter a libido, nosso desejo sexual, né? Durante a quarentena, desse período que a gente fica mais desleixado, que a gente não passa maquiagem. Eu passei aqui meu corretivo, minha base e tal, para poder te encontrar o pessoal que me segue, mas em casa a gente fica todo, né? Desgrenhado, com os cabelos para cima, jogado para trás, fica meio com uma roupa mais moletom o dia todo. Como que a gente faz, Johnny? Conta para mim, por favor. Então, P, isso aí é excelente colocação, pelo seguinte. Na verdade, o que a gente tem que olhar é para o que é possível. Né? Então, assim, tem um estudo recente, comportamental, sobre casais que relatam a sua gratificação com a relação e a relação sexual do casal, que ficou bem claro e evidente que os casais que não marcam ponto sexual, assim, essa semana foi 2, não, tem que ser 3. Então corre para marcar ponto. Que não estão preocupados com esse relacionômetro, são casais que têm uma satisfação sexual muito maior. Porque faz quando dá vontade, quando pinta. Por quê? Porque a nossa função sexual é algo que está dentro da vitalidade, ela não é separada de nada. Tá. Né? Então, ela é alguma coisa que é visceral, inata, que aparece e aflora junto com a gente conforme a variação de humor, né? Sem dizer conforme a idade, né? Tá lá o circuito pronto, que vai ser colocado no on, vai ser ligado na puberdade, né? Aquela euforia toda, e aquela euforia toda vai ser substituída por o aprendizado e as dificuldades que existem dentro da vida, etc. e tal. Mas o que a gente tem que ter é o seguinte: não a gente tem que se propor nos entendermos. Então, assim, se você não transformar o contexto sexual em algo tóxico, contaminante, preocupante, ele vai aflorar, assim, você vai passar para um nervoso primeiro diante da... Como aconteceu comigo, por exemplo. No primeiro mês e meio, eu olhava para a Júlia, minha mulher, parece um papel, passa cabelo branco. Assim, é como se não tinha... E ela também olhava para mim, assim, nada, assim, a gente preocupado com as crianças, aquele negócio. Claro! Aula na internet, eu sei lá o que vai ser do amanhã, se a gente vai ter dinheiro para pagar a conta. E você teve Covid, né, Johnny? Você ficou internado, Mel. Nossa, ainda mais no Covid, que dava uma moleza que é pior que dengue. Foi o que eu falei. Sim. Eu tava pior que baiano com dengue cansado. Né? Isso eu já falei num vídeo, já me desculpei com os baianos só para entender que é só uma piadinha. Eu ouvi isso, rolou uma repercussão. É que você é a figura, né? Nós temos direitos, nós temos licença poética de fazer algumas piadinhas. Né? Pois então, é. Quem não te conhece te leva muito a sério, mas a gente que te conhece leva na brincadeira. Já sabe como é que é, né? Mas, assim, então, com tudo aquilo, assim, por que eu não me estranhei? Por que ela não se estranhou? Porque a gente está acostumado a... Isso não é uma preocupação na nossa vida. Tá. Você não torna aquilo um estressor, que é o conceito de estressor. Aquilo que estressa, aquilo que preocupa, aquilo que gera ansiedade. Tá. Né? Então, assim, eu entendo o meu momento, eu tenho autocompaixão. Eu entendo que, com esse nível de preocupação, o sexo acaba se tornando, a libido acaba se tornando algo que fica consumida com essa vitalidade, que está sendo consumido com tudo isso que está acontecendo para todos nós. Conforme o nosso senso de adaptabilidade é melhor ou menor, com o passar da própria quarentena,
principalmente os homens, porque os homens eles têm um escape sexual que traz mais gratificação. Por exemplo, o Tá. homem fica cansado, chega em Quer casa, transar. quer transar, que aquilo relaxa ele. Mulher fica Uhum. cansada, chega em casa, Fica quer dormir. puta. E fica puta. Lógico. Porque daí são Dá um pedaços de chega carne. pra lá. Chega pra lá, você só vem se encostando, são pedaços de carne, você só liga pra mim com isso, você nem perguntou se eu tô cansada, você não perguntou nada, você já veio, nem conversou, você já veio com o na mão, só põe a mão quando interessa, não sei o que lá, ainda bebeu, e não sei o que, né? Então vem tudo Exatamente. isso. Vai tomar um banho, desgraçado. Vai tomar um banho, eu tô aqui toda cheirosinha, límpida, lânguida, maravilhosa, fantástica, não sei o quê. Isso muda muito, né? Porque, na verdade, é aquela coisa do Shen masculino, Shen feminino. Energia que prevalece em cada um, que é visceral. Mas a primeira coisa, que, na verdade, assim, essa deprê geral, na verdade, eu interpreto como se fosse um tipo de deprê do espectro do transtorno de adaptação. Ou seja, estamos passando por algo que existe um antes e depois. Um divisor de águas para nossa vitalidade, nosso estado de humor. Sim. E a libido vai com isso. Sim, vai junto, não tem né? essa coisa. Então, mas só que, principalmente o homem, a gente não divide o joio do trigo. Não vê que estar triste consome também a libido. Tá. Tem uma história entre o grupo de mulheres, agora eu vou falar, tá? Vou entregar tudo minhas amigas que estão aí assistindo. Oba, eu entrego as meninas, você entrega os meninos, beleza? Fechado. Tem uma história assim que rola entre as meninas que é assim. Ai, gente, mulher tem mais preguiça, né, Johnny? E aí vamos combinar que tem mesmo. Tem, tá fato, é fato, tá posto. Parece que algumas mulheres não, têm uma sexualidade mais assim, aflorada, e querem realmente, pensam em sexo e querem transar mais. Mas, em geral, as mulheres, eu converso muito sobre vários assuntos no consultório com amigas e tal. Você sabe que eu sou muito faladeira, e em geral, as mulheres têm uma menor necessidade de sexo. Se eu estiver errada, você me corrige também. E aí, o que elas dizem é o seguinte, que apesar dessa preguiça, tá? Precisa ter uma rotina, uma constância, porque senão vai querer cada vez menos, sabe assim? Tipo assim, ó, eu preciso assim, para mim uma vez a cada 10 dias tá bom, tá? Ai, mas eu, por exemplo, se eu não fizer a cada 10 dias, daqui a pouco eu vou querer a cada uma vez por mês, uma vez a cada bimestral, trimestral, entendeu? Rola isso mesmo? Rola isso mesmo ou não? Isso é história para boi dormir e você tem que transar mesmo quando tiver vontade, quando tiver rolando. Então, rola isso mesmo, né? Isso rola exatamente como mais um estressor onde a nossa consciência, quando a gente racionaliza, a gente não tem essa percepção tão grande daquilo que nos é visceral, daquilo de onde está o freio. Tá. Então, assim, o que fica mais claro? A mulherada naturalmente tem menos libido, porque naturalmente são criadas para ter menos libido. Sim, tá. A mulher é reprimida sexualmente. Não interessa, estamos no século XXI, porém, a repressão sexual é algo que está impregnado, né, na nossa sociedade. Tá. Né? Então, não são estimuladas a transar, né, a se conectar dessa maneira. E sim se conectar com um bom parceiro, que elas admirem, etc. e tal. E isso ainda resta porque... E o que a gente chama de importância para ter consciência? Para uma mulher se excitar por um homem naturalmente, vamos até tirar a repressão sexual. Vamos fingir que somos todos indianos, ou que as mulheres são todas indianas ou vikings, né? Okay. Que tinha uma sexualidade livre. Né? Então vamos pensar assim. Mesmo assim, para ela querer um parceiro, ela, na maioria das vezes, ela precisa admirar esse indivíduo. Então esse cara tem que ser, no mínimo, admirável. Numa eventualidade, naquela que só quer dar uma transadinha, etc e tal, uma coisa bem pontual, ela precisa admirar ele no que ele é, no tamanho dele, na altura dele, na força dele, no cheiro, né? No cheiro, etc, tal, que seja eventual. Né? Agora, quando ela percebe que aquele cara seria para um relacionamento de mais longo termo, né, de mais longo tempo, ela segura ainda mais de soltar as passarinhas dela, ela segura ainda mais, porque
ela percebe que aquele é mais admirável, ela quer que ele também tenha mais ligação com ela. Então, a mulher é mais afetiva, o homem é mais objetivo. A mulher, ela é... Por isso que essa coisa de ligação que você está falando é bastante importante. Porque, assim, o homem não está acostumado a chegar em casa e ouvir a mulher, contribuir com a mulher no criar dos filhos, né? A mulher fica nos muito afazeres insegura domésticos, né? nos afazeres domésticos. Por isso que tem estudos comportamentais que servem só para comprovar o óbvio. O que se comprova no óbvio? Tem estudos comportamentais dizendo que casais que arrumam a casa junto se tem mais intimidade, transam mais. Isso nada mais é que consequência de mais intimidade. Por quê? Porque a mulher abre mais a fronteira ainda para o homem, porque ela se sente mais próxima dele. Essa questão de conexão muito mais bem feita, porque ela passa... Sério que tem estudo falando isso? Tem estudo falando Uau! isso. Tem estudo Nossa, falando Johnny, isso. ó, sem querer entregar aqui a minha sexualidade, mas você sabe que você é próximo a gente, que eu tenho... O meu marido é um parceirão, assim, ele faz de tudo aqui em casa, de tudo. Lava, passa, cozinha. A gente divide tudo de igual para igual, sempre foi muito, né? Enfim, a nossa relação é muito bacana nesse sentido. E a minha admiração e a nossa intimidade realmente só melhoram com isso. Só crescem, né? Não... Que bacana. Então, eu não sabia que tinha estudos falando isso. Minhas amigas estudo. brincam, os nossos amigos brincam, que falam que o Ricardo, ele... Como é que falam, amor? Que você inflaciona o mercado. Porque quando a gente tá junto ou a gente vai viajar, o pessoal fala, pô, Ri, para, meu, porque ele ajuda a trocar as crianças, passa protetor solar nas crianças, faz tudo. O pessoal fala, pô, para, Ri, menos, né? Sim, assim, a mesma coisa, assim, nesse ponto a gente tem uma super semelhança, Ricardo, porque assim, eu sou aquele cara que chega... Sim, também, você também, faz tudo. Eu cuido porque gosto Claro. das meninas, gosto imensamente. E aí a gente não se sente abrindo mão de nada, a gente se sente construindo coisas. Então hoje os casais, na maioria das vezes, a mulher fica sentindo que ela tem que fazer uma troca com o marido, do tipo, fica com as crianças para mim, para eu sair, ou fico para você sair, porque sabe que esse cara tá querendo sair e largar na mão dela as coisas. Né? Entendi. Não tá querendo dar banho, não tá querendo lavar uma mamadeira, não tá querendo pôr pra dormir, não tá Então, querendo... olha só, se a gente, assim, eu vou dar uma de Luciana Gimenez agora, que te entrevista toda hora, lá no Super Pop, faz de conta que eu sou a Lu Gimenez. É o seguinte, então quer dizer que se o homem quiser transar mais, ele pode começar a ajudar mais nos serviços domésticos? Olha só que brilhante o que eu tô falando, hein? Isso. Teoricamente, pelos estudos, seria mais ou menos isso, né? Isso. Na verdade, seria uma excelente âncora de ele começar a ter consciência, para o casal começar a ter consciência do que aproxima. Entendeu? Seria uma excelente âncora. Porque o indivíduo não vai aprender uma coisa do dia para o outro. Né? Sim. Um aprendizado, a gente precisa vivenciar as coisas para aprender. Então, seria uma excelente âncora. Por quê? Porque daí ele não está com foco numa coisa do tipo assim, poxa, que saco, minha mulher não quer transar, então por isso mesmo que eu já nem chego nem perto, eu já fico longe, já chego em casa mais tarde, ou então eu não ajudo mesmo, entendeu? Porque se essa é a moeda de troca, eu não quero saber. Porque eu que ponho dinheiro na casa. Porque eu ponho dinheiro na casa, e ela só sabe gastar no cartão explodir, e fazer isso e aquilo, né? Etc. Então, mas assim, seria uma excelente âncora para âncora que eu digo, é para ligar aquele estado de consciência diferente. Tá. Porque, assim, que ele estando mais próximo, ele percebe que a mulher começa a se aproximar. E aí começa a ter, vamos dizer assim, indícios uma conexão mais palpáveis de que essa conexão é maior, de que a admiração é uma coisa importante. Sim, né? sim. Não, perfeito. Achei super bacana. Super bacana, e eu não sabia que tinha estudo relacionado a isso. Muito legal. Tem uns muito legal. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, que o pessoal também perguntou aqui pra gente no direct. As disfunções sexuais, e aí de repente você pode falar das principais, né? Elas estão mais exacerbadas, estão maiores, quer dizer, estão piores, né? Nesse período aí da quarentena, e qual é a razão para isso? A gente tem com certeza, assim... Aí nós vamos falar da experiência do especialista, né, que está lá embaixo na pirâmide, vamos dizer assim, de tudo, né? Que não é a maior casuística, não é a meta-análise,
né? Vamos Tá. dizer de tudo. Mas Sim, assim, sim. mas aqui na base de tudo, o que eu estou percebendo? Porque agora a gente não tem, só depois a gente vai Sim. conseguir fazer um estudo mais... Estudos agora epidemiológicos nem tem, não vamos né? conseguir. Um comportamental só para comprovar o que a gente está vendo mesmo. O que a gente está Sim. vendo assim, o que eu vejo assim, é que a coisa apertou e estão procurando mesmo com atendimento por telemedicina, que era uma coisa que eu já praticava há alguns anos, Sim. né? Mas agora o pessoal veio, no comecinho deu uma baixada e depois, bum, subiu. Por quê? Porque a coisa está apertando em casa, porque a convivência é algo que foi forçada. Ou seja, vai ter muito problema sim, assim, que a gente já sabe que a violência doméstica aumentou, né? Isso é um sinal de que os casais, na maioria, não se dão bem. Ou seja, os casais não resolveram se resolver. Uhum. Não resolveram se fechar dentro das suas casas ou se fechar dentro dos seus quartos, ou abrir o diálogo, ou abrir o contato corporal, físico, abrir a mente, abrir o efetivo um para o outro, porque viram importância nisso, mas sim por uma condição externa. Então, fomos todos forçados a ficar enjaulados. Né? Além do que, animal enjaulado não reproduz porque está em estado de alerta, certo? Então, ele está sob estresse total. Né? E, além disso, esses estressores vão trazer de baixo, né? Quando você começa a entrar com maiores estressores, ou seja, acontece uma coisa ruim na tua vida, a gente não sempre fala, uma coisa ruim chama as outras? Sim, 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 Não é claro. isso? Isso não é esotérico, né? A nossa mente polariza para o negativo. Então, se você está num processo de esquiva, de sair do teu trabalho e fazer box, happy hour, yoga, massagem, limpeza de pele, só chegar à noite em casa para mal ver a sua parceira ou seu parceiro e sair de manhã para jogar squash, correr, natação, ou mais tarde que o outro para nem ver, acabaram-se as desculpas, assim, ou diminuíram as desculpas com esse passar do tempo. Então, com certeza, a procura aumentou porque a coisa apertou dentro de casa e com certeza nós vamos, assim, aumentou a procura de casal também. Sim. Terapia de casal. Você atende casais também, Johnny? Atendo casais também. Legal, hoje, legal. Hoje eu faço casal e mentoria de executivo também. Olha que coisa. Que bacana. Para onde eu fui também, de founder, co-founder, CEO, empresa legal. porque é tudo muito semelhante. Para trabalhar ansiedade, estresse e tal, né? Porque, assim, todo mundo precisa de aconselhamento, vamos dizer assim. E como eu trabalho muito com homem, né? Eu tenho muito paciente homem e muito casal. Sim. E poucas mulheres sozinhas. Eu acho que isso é uma questão da área mesmo. Eu vejo que as colegas são mulheres, têm mais procura de mulheres, porque tudo bem que médico não tem sexo, mas nessa hora tem uma identificação importante. Tá. Né? Mas tem mulheres que preferem conversar com homens. Tá tudo certo. Tá tudo ótimo. Corre super bem. Mas, assim, é importante a gente deixar claro que esse aumento de casais, etc. a gente está vendo essa incidência mesmo, que, assim, foram obrigados a lidar com o estressor que cada um está sentindo, mas o relacionamento que já não vinha bem. E obrigados a conviver, né? E obrigado a conviver. Então, assim, é difícil desatar um nó, e era um nó que as pessoas não estavam a fim de desatar. Elas estavam a fim de empurrar com a barriga. Para aqueles casais que têm uma cabeça mais aberta e estavam a fim de desatar, foi uma chance. Tá. Foi uma chance, às vezes, de procurar o processo psicoterápico e a ajuda psíquica e etc e tal, para melhorar, ou até mesmo quando o problema é menos enraizado, é mais leve, de já começar a sentir que estão mais próximos. E muitos dos casais, o homem fala assim, poxa, eu sinto a minha mulher muito mais próxima de mim, porque ele está em casa. Para outros é inferno, né? Sim, home office, né? Home office é o nosso, né? Na verdade, que é o work from home, né? Quer dizer, trabalhando de casa, né? Sim. Eu sofro isso às vezes. Minha mulher fala assim, eu quero passar aspirador no quarto, você está atendendo. Entendeu? Né? Mas graças a Deus a gente está super bem. Você, sim, a Júlia é ótima. Aliás, você, no nosso encontro de turma, só para vocês saberem, viu, povo? No primeiro que você levou o seu marido, ele ficou junto com a gente e você foi dormir. Não precisa contar, eu tava grávida, Johnny. Johnny, vai para aquele lugar que eu não vou falar em respeito a todo mundo que está assistindo a gente, tá? Mas foi ótimo.
Que eu olhei que ele ficou, você vai dormir. Ele é ótimo, amor. Ele já se enturma. Eu tava grávida, você não vem encher meu saco, tá? Vamos lá. Meu querido, me fala uma coisa. De que forma a ansiedade ela atrapalha o desempenho sexual da gente, né? Assim, a ansiedade ela impacta mais no desempenho sexual do homem, mas também pode impactar na mulher? De que forma? Explica pra gente. Sim. O homem relaciona muito mais a ansiedade do mau desempenho. Então, voltando para aquele negócio que a gente está falando que é super importante, a gente reforçar mesmo, é assim, o medo de desempenhar mal e não se sentir apto àquilo, não ser capaz de satisfazer uma mulher e deixar ela feliz, né, que nem eu digo meus pacientes batendo palmo no caixão, que é o que eles querem, né? Adorei! Bater palma no caixão, que acho que é depois... Bater palma no caixão. Ai, meu Deus. Nossa, é o máximo, me acabou. Isso é um termo de boteco, hein, Johnny? Daqueles que a gente usava lá no Amarelinho em Santos. Lá no Amarelinho. Ficava os dois batendo palma no caixão lá, no Amarelinho, que era fantástico. Adorei. Né? Entre os ratos e baratas. Mas, assim, é fantástico. A gente vê exatamente isso, que, assim, você vê que ambos não querem se sentir inaptos. Só que o homem, ele tem um problema de conexão afetiva, que ele vê como uma coisa muito mais mecânica, carnal e genitalizada, ou seja, aquela coisa de penetração mesmo. É só você assistir um filme pornô que você vai entender o que é o universo masculino. Aquilo não é educativo, aquilo não é realidade. Né? Não é muito lúdico. Aquilo lá pode ter até um conteúdo lúdico legal, sim, a partir sim. do momento que o indivíduo erótico, faça um uso bom para aquilo, para estimular a fantasia dele, mas não achar que aquilo é a realidade verdadeira. Né? Aquilo não é a realidade verdadeira. Mas, assim, o homem tem essa questão de pressão por desempenho. E isso acaba abalando ele, e a gente tem que lembrar que, assim, nós entramos em... O contexto sexual, na hora que ele pisa com medo, ele já antecipa a falha. Então, ele necessita. Tá. Então, o que acontece? Ele compreende que, por exemplo, na hora que ele está com uma menina na hamburgueria, dando um beijo quente, ele consegue perceber qual que é o beijo, ele sente direção, ele sente maravilhoso. Na fila do motel, ele está com a corda no pescoço, querendo sair do carro, está querendo sair que nem um frango louco girando, porque ele está querendo dar uma... Ele está assim, ele está tipo... Tô indo para um matador. Pra cortar minha cabeça. Tá. Né? Ele está se sentindo obrigado. Então, quando você está em alerta, é muito difícil você achar algo que estimule, que não seja aversivo. Né? Um cérebro que está lá, aquela questão de você entrar num contexto lá que está hipotalâmico, lá que une todos os sentidos que vem da memória, da hipocampo, né? O hipocampo que liga tudo ali e vai ativar a amígdala para produzir, para te deixar em alerta. Adrenalina, alerta, no maior ou menor grau de um frio na barriga um pouco aumentado, a um medo de não conseguir nem perceber que está excitado e ter essa coisa tão misturada que ele nem percebe a excitação mais, nem aproveita a excitação, é só aversivo o momento, ele se critica. Porque o indivíduo só pensa em rejeição, o foco dele está na rejeição. Né? Não consigo isso, não vou conseguir com mais ninguém. Não é só aquilo, ele se sente um aleijado daquilo, vamos dizer assim, um indivíduo que perdeu as capacidades. Né? De novo, para a galera do mimimi, não tem nada, não estou falando de aleijado, que aleijado, não comecem com mimimi, pelo amor de Deus. Não, tá? aqui se Deus quiser, não vai ter mimimi. É um exemplo só para que assim, o indivíduo acaba se sentindo um anormal dentro daquilo, com as funções não preservadas. Um deficiente, né? Um deficiente, que ele não tem as funções preservadas, e que ele não vai ter nem com essa, nem com outra, e que ele vai acabar sendo um loser na vida. Isso acaba prejudicando a vitalidade dele, ou seja, ele acaba lá adiante achando que ele... Para que trabalhar? Tá. Para que levantar de manhã? Para que fazer as coisas? Aí a gente entende a mistura com depressão. Quando o contexto sexual que está intoxicado, que está sendo aversivo, pode levar o indivíduo a deprimir, porque aquele contexto está abalando a vitalidade dele. Tá. Entendeu? Entendi. Para a mulher, já é uma coisa que ela é muito mais afetiva. Então, ela se sente muito menos compreendida, muito menos vista, com muito medo da escolha ter sido feita errada.
daquele não ter dado certo, né? Sem falar da neurose geral da mulherada por aí, né? De estar querendo dizer, vamos dizer assim, de já estar querendo arrumar um parceiro logo com medo da solidão. A mulher tem muito medo da solidão. De De que ficar passar sozinha. da hora e tá lá, e na hora que bate o reloginho do óvulo lá, ela quer arrumar, ao invés de um parceiro que tem uma ligação dela por muitos anos, um cara que seja um banco de esperma, né? Não dá, né? Perfeito. Tem que ter anos e anos e anos de conexão, né? Uma Então não dá construção, né? Lógico. uma construção dessa vida, né? É diferente, né? Bem Deixa eu diferente. aproveitar e te perguntar uma outra coisa. Uma pergunta que veio no direct. Hoje eu deixei uma caixinha de perguntas e aí vieram várias. Repetindo, tem gente que está mandando aí para que eu faça para você. Tudo que for relacionado a anticoncepcional, a gente vai separar numa outra live, tá bom, pessoal? Pode ser? Porque se o Johnny aceitar meu convite, senão fica a Carol, nossa amiga linda, que está aí para falar de anticoncepção. Fantástico o papo das duas aqui. E aí a gente, pois é, dois queridos que eu amo. E aí a gente fala de anticoncepção, tá, pessoal? Senão é muito assunto para a gente falar. Veio uma pergunta no direct que tem tudo a ver com o que você está falando agora, que é o seguinte. Um determinado seguidor, ele fala que ele tem bastante ereção e ele tem muito desejo sexual enquanto está ali nas carícias, nas preliminares, mas que na hora H ele perde a ereção e ele brocha, na hora da penetração. E ele quer saber por que isso, já que ele tem ereção antes. Então, isso é a diferença que faz dentro do nosso constituinte, do que a gente pode dizer de crenças, de como a gente se entende diante do mundo e como a gente se enxerga, dentro do tabu da virilidade, que é a diferença, está aí bem marcado o que é a diferença entre estar broxa e ser broxa. O homem tem medo de ser broxa, entendido? A virilidade. Então ele vê sinais de que ele não está conseguindo atingir uma excitação naquele momento como sintomas de um problema que ele está tendo. E ele vai somando isso. Então, esse está descrevendo exatamente isso. Ele está descrevendo como se ele vai se sentindo prejudicado, não entendendo. E ele não entende uma coisa que é assim, ele funcionando. A situacionalidade prejudica ele. Então, se ele está em casa e na hora que ele está sozinho, que ele pensa em se masturbar, ou está no chuveiro, qualquer coisa do tipo, ele tem uma ereção, ou mesmo que ele tenha uma pequena ereção diante da mulher, já perca logo, não seja suficiente para penetração, a fisiologia dele, de ereção, está intacta. Isso é prova que está intacta. As coisas não vão entupindo. Assim, como é que no momento entupiu, no outro momento desentupiu? Fez um trombo na artéria lá que parou, lá da cavernosa, lá de encher, que o pessoal sabe, né? O pênis fica ereto porque enche de sangue, né? Então ele fica ereto porque tem a pessoa se excita, as artérias dilatam e enchem o pênis de sangue. Né? Então o indivíduo começa a ter aqueles tipo de queixa somática. Sinto que não está circulando direito, meu pênis está pequeno, não sei o quê, que não são sintomas. Na verdade, o indivíduo está simplesmente somatizando tudo aquilo como sintomas de um problema que ele entende como orgânico. Tá. A grande maioria das vezes. E não consegue ter a consciência de que, se eu funciono no momento, naquele momento é branco na prova, é só isso. Eu estou nervoso, eu estou ansioso e o momento se torna aversivo. Me dá branco na prova. Tá. As pessoas não entendem que somos emocionais e não racionais. E que para nós funcionarmos bem, a nossa questão visceral, a nossa questão inata, afetiva, tem que estar equilibrada. É isso que permite que a gente tenha o nosso córtex pré-frontal, né? A questão funcionando bem. Né? Então, você consegue fazer uma conta porque não está pegando fogo. Você consegue estar falando aí comigo porque você não está sentindo fumaça, não tem nada te ameaçando em volta. Então, se você sair correndo, você dane a live. Sim. Não é pensar em nada disso. Agora, é a mesma coisa para o indivíduo que está na frente de uma mulher. Na hora que é a fase mais aguda, mas só dele pensar, se ele for perceber bem, só dele pensar, ele ouviu um amigo dizer que pegou 2, 3 mulheres juntas, aquele papo de bar, né? Aquele papo, né? Conversa de bar, né? Que fez homenagem, que foi incrível. Que fez homenagem, que pegou umas menininhas de 22 anos, 4 menininhas de 22 anos, e fez isso e aquilo, subiu no lúcio, desceu não sei o quê. O cara não para ter a consciência de falar assim, meu, né, ele se sente diminuído. Ele olha para uma mulher passando sensual na rua, alguma coisa que atrai ele olha e fala, para que eu tô olhando? Então ele não entende que ele pisa, toda vez ele pisa nesse contexto, é como se ele fosse para Auschwitz.
como se ele estivesse na Disneylândia e, de repente, ele olhasse para uma bunda e fosse para Auschwitz. Quero ver quem sai de Auschwitz bem. É um contexto horroroso de holocausto. É isso. Entendi. Vira um contexto horroroso. É isso. O sexo se torna um contexto ruim. Ah, então ele cria meio que até uma versão, uma fobia, algo do tipo, é isso? Isso, é assim. É da família da fobia, é isso? Assim, só para eu entender os neurotransmissores aqui. É da família do trauma, vamos dizer tá. assim. É da família do trauma, porque o contexto, assim, o nosso cérebro primitivo, né? Aquela coisa mesencefálica, aquela coisa do cérebro primitivo, ele marca você de uma situação que você vivencia. A gente tem que lembrar que lá na Idade da Pedra, a gente vivia aquelas situações de um ambiente hostil, o risco iminente, porque nós não temos dentes, garras, músculos, força que tem os animais em geral, assim, no topo de cadeia. Né? Então, o que acontece? A gente se valia muito da nossa esperteza de ligar esse sistema automático de alerta. Então, todos os sentidos, seja visão, olfato, aquilo que você sentiu naquele momento, né? A coisa tátil, aquele marca como medo, gera o contexto. E toda vez que você pisar naquele contexto de novo, tudo liga automaticamente pelo nosso sistema nervoso autônomo. O hipocampo recebe todas as aferências dele e liga a amígdala. Alerta. E ligou a amígdala, aí já era. Ligou a amígdala, lascou, ou seja, como assim, a gente consegue entender que a nossa memória, ela não é racional, ela é contextual. Não adianta você olhar para a face de uma pessoa e você fala, puta, eu conheço essa pessoa, mas eu não lembro do nome, e ficar o nome. Você tem que lembrar, você tem que jogar para o contexto. Conhece o Johnny mesmo? É da escola? Foi da faculdade? Aí você vai puxando o contexto. Contexto, aí você vai lembrar. Quando você para o carro no shopping e não sabe onde você parou, não adianta você ficar assim, que andar mesmo, que andar com o terceiro, que nós não somos computadores que gravamos no arquivo ali. A gente contextualiza. Então é bom você lembrar mais ou menos que hora você chegou, para quem estava falando no telefone, que música que você estava ouvindo, que você subiu a rampa, e começa a dar informações contextuais para o teu hipocampo concentrar tudo e falar, pá, tá no andar laranja. Vamos para o andar laranja. Entendi, bacana. Deixa eu te falar uma coisa. Bom, antes só de fazer a próxima pergunta, eu queria mandar um beijo. Tem muita gente querida aqui que eu adoro, mas em especial um médico que eu adoro de paixão, doutor Eduardo Berger. Um beijo enorme para você, meu querido. Um cirurgião geral lá do Edmundo Vasconcelos, que eu adoro, a esposa dele, a Paty, sempre me assistem, me prestigiam. Beijo enorme para vocês. Ele colocou aqui, há 2 tipos de homem. E o Dr. Berger, acho que ele já fez 70 anos, é um querido. Há 2 tipos de homem, os que já broxaram e os que mentem. É isso, né? É isso. Exatamente. Ele é ótimo, ele é um querido. Isso mostra um nível de consciência e de abertura, né? De se compreender. Sim. Não, ele é um cara incrível. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que chegou naquelas perguntinhas lá. Você é sexólogo e trabalha muito mais com homens até, né? E aí acho que é por isso que veio uma pergunta que é assim, qual que é a sua opinião sobre a terapia de reposição de testosterona? Quando que ela deve ser iniciada, né? E quais são os riscos aí? Fala um pouquinho pra gente disso. Assim, é um negócio que está muito em moda. E tudo que está em moda, a gente questiona. Porque, eu também principalmente em medicina, né? Virou comércio. Então, assim, é uma coisa que, assim, é aquela velha história. E o paciente se fia naquilo que a mídia e a indústria farmacêutica... Vende como fácil. Exatamente. Então, existe o entendimento dos não especialistas, né? Existe o entendimento global e geral da nação de que a testosterona é o hormônio que faz o indivíduo ser viril. Da maravilha. Então, assim, a coisa fantástica... Então, eu não preciso ligar para o Dr. Johnny, para o Dr. João Borzino, não preciso marcar consulta, eu tomo minha testosterona e vou, isso. Vai, que é uma beleza e tá tudo ótimo. E esquecem que a testosterona, inclusive, uma coisa que eu vejo incidir muito por essa ignorância, inclusive, infelizmente, dos colegas, em não saber conduzir os pacientes nisso, que é o seguinte, chega
porque a gente sabe que muitas vezes não é nem maldade, não está querendo nem vender nada, tá querendo resolver o paciente em vez de caminhar a bola. A gente tem que aprender a largar um pouco desse nosso orgulho médico de querer resolver tudo e aprender a encaminhar e passar a bola para gente. Claro, falar até aqui eu vou, exatamente. Da nossa alçada, né? Então, assim, o que daí... E muitos aprendem essa questão de testosterona e querem proporcionar para o paciente alguma solução. Tá. Né? Tem os caras malvados que vão querer vender aí um monte de produto, aí um monte de coisa nada a ver. E que já indicam a farmácia, né? Não, já indicam a farmácia ou então já mandam entregar na casa do cara. Né? Injeções penianas, etc. E tal, ai, Jesus amado. Né? Tá. Que Deus que livre. Então a gente sabe assim que a testosterona ela é como se fosse o santo graal da virilidade. Tá. E esquecem que existem duas funções da testosterona. A principal dela, que é aquela que está lá na média da maioria dos kits de laboratório, colhido entre as 7 às 9 horas da manhã, depois de repouso. A testosterona está total, vamos falar só da total, entre 300 e 800. Existe muito assim, o urologista, principalmente, olhar e falar assim, você está com 350, está muito perto, vamos dar um nebido. Né? Vamos dar uma injeção de testosterona. Tá. Está dentro do normal? Está dentro do normal. É muito importante esclarecer que a testosterona não tem qualquer função na fisiologia da ereção. Ela pode aumentar a libido. Mas se você tiver um pico transacional dessa fora do normal, ela vai te aumentar a libido. Depois, mesmo que você mantenha a mesma quantidade de testosterona, você tem os entraves psíquicos que vão fazer com que a testosterona não represente absolutamente nada. Funciona para nada. É um grande perigo, pois é um hormônio hipermetabólico e qualquer célula aí que esteja se diferenciando mal, ou seja, que esteja vindo um câncer ou que potencialmente é um câncer, vai acelerar. Tá. Além do que vai fazer com que os estrógenos sigam ela, né? E você vai ter tetinha. Tetinha. Ginecomastia, né? Vai fazer Sim, ginecomastia ou hiperplasia mamária, alguma coisa do tipo, né? Hipertrofia mamária, perdão. Vai fazer alguma coisa do tipo, vai ter tetinha. Né? Vai ter depressão, vai ter outros transtornos de colesterol, etc. E, tal, e aumenta o risco de câncer, né? Exatamente. E aumenta o risco de câncer, atrofia dos testículos, né? E se você passar por muito tempo, você pode ter uma atrofia do testículo que não volta mais, fica dependente da testosterona externa. Mas o que o pessoal não entende é que, assim, existe a testosterona metabólica, que é essa que tem que estar entre 300 e 800, que tem a função que a gente está falando. Controle dos colesteróis, massa óssea, da tua área. Manter o córtex cerebral bem trófico, pele, onde vai acumular gordura ou não, etc. E tal. E um neurotransmissor chamado testosterona que mantém ligado o ciclo da libido lá. Que esse é muito pequeno. Só o que a suprarrenal produz, aquelas glândulas em cima do rim, para quem não sabe, já é o suficiente. Puxa o resto vida. Tá aqui. Ó, o principal órgão sexual. A mente. Ah, tá meu aqui, Deus. Tá aqui, né? Eu posso te pedir, então, a gente está, infelizmente, nosso tempo está encerrando, porque senão cai aqui a live e a gente perde tudo, Você fala pra gente, assim, um minutinho sobre a tua opinião sobre remédio estimulante sexual, os Viagras da vida, para jovens que estão fazendo abuso disso? Então, parem com isso, procurem uma boa orientação. Isso é a maior besteira que tem no mundo, é o efeito placebo rolando, ele só te atrasa a vida, porque a sexualidade não é um órgão, ela é parte da nossa vitalidade. Aí por isso que eu adoro esse cara, por isso que eu fã, você entende? É por isso que eu sou fã. Agora todo mundo que me segue já entendeu por que eu sou sua fã. Muito obrigado, Pê. Não, você é demais, Johnny. Johnny, você é demais, cara. Ó, faz yes. Yes, baby. Isso aqui é cumprimento da faculdade, tá, gente? Sim, exatamente. Johnny, meu querido, obrigada. Eu que agradeço. Você é um cara incrível, esse papo foi maravilhoso. Eu adorei. Então, e o próximo é você
na minha. Ah, que chique! Você só fala com gente importante, meu Deus do céu, adorei. Lógico. É lógico, nós somos. E a maior importância que a nossa aqui, que é uma coisa fantástica. Então, a próxima Beijo, meu amor. Eu vou desligar. Valeu. Fechou. Obrigada para todo mundo. Beijão. Senão vai cair. Valeu, Beijo, gente. beijo, Obrigado. beijo. Valeu. Beijo, tchau, Beijo. tchau. Sigam Valeu. o Johnny, sigam o Johnny. Sigam a P.